Bom dia! Aqui nós estamos, nosso compromisso diário, ouvir a palavra de Deus, receber o alimento espiritual para tomarmos posse de tudo que Deus tem para a nossa vida neste dia. Sabemos que muitas são as lutas, muitas são as dificuldades, mas muito maior é o nosso Deus, muito maior é a nossa vitória com Ele, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Aqui nós estamos, Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome, pois Tu és lindo, és santo, é todo-poderoso, majestoso, Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos erros, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Ajuda-nos, Pai, a viver a justiça do Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, Pai, a entender, a compreender e a praticar a Tua palavra. Dai-nos sabedoria, discernimento, orienta-nos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, a palavra que Deus vai falar comigo e com você está aqui no livro de Lucas, no capítulo 11, o versículo é o 27. O Senhor, Ele vai falar assim para mim e para você. E aconteceu que dizia elas, e aconteceu que dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que trouxe e os peitos em que amamentastes. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. O Senhor Jesus estava fazendo uma cura de um homem que estava endemoniado e ele estava mudo. Havia um demônio mudo nele. Então ele não falava. E Jesus estava ali curando aquele homem e ali ele estava explicando que quando um demônio sai de uma pessoa, ele vai buscar lugares para ele poder morar, ou seja, ele vai procurar outro corpo, porque o nosso corpo é uma habitação. O meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas se nós não dermos vazão, se não dermos lugar, se não aceitarmos Jesus e não permitirmos sermos guiados pelo Espírito Santo, os demônios é que vão guiar o nosso corpo. Porque se você não permitir que o Espírito Santo conduza você na vontade perfeita de Deus, se você não crê que a vontade de Deus ela é perfeita para a sua vida, você não vai aceitar Jesus. E se você não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, os demônios olham para você e vê uma casa vazia. E aí eles vão habitar nessa casa. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito. E se o Espírito não estiver morando, o diabo não pede licença, ele não tem educação. Os espíritos imundos, eles não têm nenhum tipo de princípio, a não ser roubar, matar e destruir. Então ele vai entrar naquele corpo e Jesus estava explicando sobre isso. E aí ele diz que quando um corpo se liberta, aquela pessoa igual aquele mudo, aquele espírito mudo, ele saiu daquele homem e aí ele vai procurar outras casas. Outros corpos que não aceitaram Jesus, que querem somente as coisas mundanas, não querem compromisso com Deus. E aí quando ele encontra ali uma casa vazia, ou seja, um corpo que não aceitou Jesus, que só quer saber do mundo, só quer saber das coisas mundanas, ele vai buscar outros 7 espíritos piores do que ele. No caso, o espírito mudo, ele vai buscar outros 7 espíritos piores do que ele para entrar naquele corpo que antes já esteve morada de espíritos imundos. E agora ele vem com mais 7, ou seja, ele vai entrar com 8.
E aí o Jesus explica que o estágio daquela pessoa é pior do que o primeiro. E infelizmente é o que acontece muitas vezes. Aí aquela pessoa recebe uma oração, ela recebe uma imposição de mãos, aí os demônios que estão nela saem. E sempre que os demônios saírem e ela não deixar o Espírito Santo morar na vida dela, aqueles que saíram, né? No caso, se foram 8, aqueles 8 vão buscar 8 ainda piores para voltar para aquele corpo. E sempre o estágio daquela pessoa vai sendo muito pior do que o do primeiro estágio. Por quê? Porque cada vez está vindo mais, até que chega um momento que aquela pessoa ela não consegue mais. Ela não consegue mais nem ir até uma pessoa de Deus para pedir uma oração. Aí sabe qual é o resultado? Os andarilhos de rua que desistem de lutar. Isso é o que acontece, infelizmente, no mundo espiritual e reflete no mundo físico, porque tudo começou há muito tempo. Os andarilhos que andam perambulando pelas ruas são muitos demônios dentro de uma pessoa. São legiões de demônios. Entenda que é por isso que precisamos pregar a palavra para eles. Ali tem homens e tem mulheres também, conhecedores da palavra, mas não praticantes. E quando nós não praticamos, não vivemos a palavra, não deixamos Jesus nos conduzir, infelizmente, os demônios fazem isso. Porque quando dizemos não para Jesus, estamos dizendo sim para os espíritos imundos. Porque o nosso corpo é o templo, é uma morada do Espírito. E se não for o santo, vai ser os espíritos imundos que vão morar aí. Então é por isso que Jesus ele está abrindo os olhos das pessoas aqui no livro de Lucas, capítulo 11, no versículo 27. Aí aqui, no 28, olha como ele diz. Mas ele disse, antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Jesus ele disse isso porque no meio daquela multidão onde ele estava ensinando, uma mulher disse, bem-aventurada, feliz é a mulher que te deu a luz. Feliz é a mulher que amamentou-te. Feliz os seios daquela que te amamentou. E ele disse, feliz, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam e aguardam. Aguardam o quê? A promessa de Deus de voltar. A promessa de Jesus de vir, de retornar e levarmos-nos para a nossa casa celestial, para a nossa pátria, que será eterna. Então é por isso que o Senhor aqui ele está dizendo, mulher, aquela que me deu a luz, ela não é mais feliz. Os seios que me amamentaram não é mais feliz do que aquele que ouve e aguarda. O que ouve a minha palavra e que aguarda o tempo de Deus para que a minha palavra se cumpra. É o que está faltando, paciência, na vida de muita gente. Tem muitos impacientes que não estão suportando a espera, não estão deixando Jesus Cristo conduzi-lo, não estão deixando o Espírito Santo conduzi-lo, estão fazendo coisas sem o direcionamento de Deus e, infelizmente, o resultado não tem sido nada bom. E o Senhor, nesta manhã, vem abrir os nossos olhos, que possamos ouvir a palavra de Deus e aguardar a promessa dele se cumprir na nossa vida. No nome de Jesus, receba essa palavra e toda virtude, poder, cura, força, libertação que ela transmite para você
no nome de Jesus. Oh, soberano e eterno Pai, graças nós te damos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar, Pai, ó Deus. Quantas pessoas são aquelas que não sabem, não sabiam, Pai, que nosso corpo ele é morada do Espírito. E a palavra do Senhor diz que é a morada do Espírito Santo do Senhor. Oh, Pai, mas o Espírito Santo ele é tão gentil, é tão educado, é tão manso, é tão sublime, tão maravilhoso, e ele só entra quando é convidado. Ele só faz morada quando ele é convidado. Ele só nos conduz quando é permitido. Já os espíritos imundos não tem nada disso. Eles entram para saquear, eles entram para roubar, eles entram para destruir, eles entram para fazer tudo aquilo de mal que possa existir nessa terra. E tem muitos, Pai, que não querem que os espíritos imundos dominem, mas também não querem deixar o Teu Espírito Santo guiá-los, porque não entende que tudo que o Senhor tem para a nossa vida é melhor. Não consegue confiar, Deus. Não conseguem aguardar a promessa do Senhor ser cumprida, ó minha irmã. Meu irmão, Deus está falando para você nesta manhã. Eu cumpro as minhas promessas. Eu velo pela minha palavra. Eu cumpro o que eu prometo. O tempo não é teu. O tempo é de Deus, devemos esperar, devemos aguardar o tempo de Deus, porque no tempo de Deus tudo vai se cumprir. Só devemos confiar em Deus, orar e aceitar que o Espírito Santo nos conduza, para que não sejamos conduzidos por espíritos malignos, para que não sejamos tomados por forças diabólicas, para que não sejamos escorraçados, que não sejamos envergonhados, porque não foi para isso que Deus nos colocou nesta terra. Ele nos colocou nesta terra para que glorifiquemos o nome dele, para que sejamos felizes. Feliz sem usar as coisas que o mundo usa, sem álcool, sem droga, sem festa, sem farra. Tudo isso passa, meu irmão, tudo isso passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre com Jesus. Quando você ouve a palavra, quando você guarda a palavra, quando você guarda a promessa de Deus, a tua alegria não será momentânea, a tua alegria será eterna, a tua vida será eterna. Tudo aquilo que Deus tem para você é eterno. Ele só quer que você confie. Confie no Senhor. Guarda o teu coração de fazer as coisas ruins. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. E Ele te conduzirá. E Ele cuidará de ti. E você verá e viverá a felicidade de Deus na tua vida, ó Pai. Que todo espírito enganador, que todo espírito manipulador, Pai, da vida do teu filho, da vida da tua filha, da casa, da família, caia por terra agora. Todo espírito imundo seja destruído no poder que há no nome de Jesus, Pai. E que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na vida do teu filho, na casa do teu filho, da tua filha, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo e se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Se você não for inscrito, não for inscrita no nosso canal, se inscreva lá e clique lá todas as notificações para que sempre que um vídeo for ao YouTube possamos juntos crescer em graça e sabedoria. E não esqueça de deixar seu joinha lá no nosso canal. Que Deus abençoe.